Eu estava sozinho em casa, e o silêncio parecia dominar cada canto. Minha mãe deixou a comida pronta e saiu para resolver um compromisso urgente. Senti um misto de alívio e inquietação ao ver a casa tão deserta. A sensação de solidão se intensificava a cada minuto que passava. Mesmo assim, achei que aquela noite seria apenas mais uma aventura minha. Resolvi preparar um suco refrescante para acompanhar o jantar. Caminhei até a cozinha com passos firmes, mas com o coração acelerado. Abrir a geladeira e ver as frutas coloridas me trouxe um breve conforto. Cada fruta parecia me convidar a transformar o momento em algo especial. O liquidificador estava ali, esperando para transformar ingredientes em sabor. Cortei cuidadosamente as frutas, observando suas cores vibrantes. Cada pedaço que caía na tigela reforçava a normalidade da rotina. Liguei o liquidificador e o som agitado preencheu a cozinha em meio ao silêncio. O barulho parecia marcar o compasso de uma noite que não prometia calma. Permiti que o som me envolvesse, mesmo que uma inquietação começasse a crescer. No meio daquele processo, senti um arrepio percorrer minha espinha. Percebi que o ruído do liquidificador se misturava a passos leves vindos de algum lugar. Olhei ao redor em busca de explicação, mas vi apenas sombras dançantes. O ambiente, antes familiar, começou a parecer estranho e ameaçador. Minha imaginação se inchou de histórias perturbadoras naquele exato instante. Enquanto os sons ecoavam pela casa, minha respiração se tornou irregular. O barulho dos passos e o estalo suave da madeira faziam meu coração disparar. Confundi o som com a presença de alguém, mas eu estava sozinho. Mesmo assim, o medo se instalava, intensificando cada ruído. Senti uma inquietude inexplicável que me prendia naquele momento de dúvida. Decidi ignorar os sinais perturbadores e focar em concluir o suco. Despejei o líquido no copo com cuidado, tentando recuperar a calma. Sentei-me à mesa onde a comida esperava e tentei me concentrar no jantar. Cada garfada era um esforço para afastar a sensação de que algo estava errado. O ambiente parecia conspirar para que a paz nunca voltasse a reinar. De repente, um barulho inesperado cortou o silêncio da noite. Passos apressados ressoaram pelo corredor como um alerta silencioso. Levantei-me abruptamente, com o copo na mão, tremendo de medo. O choque percorreu meu corpo, fazendo meus sentidos se aguçarem. Olhei em direção ao som, mas ele desapareceu entre as sombras. Movido pela mistura de temor e curiosidade, avancei lentamente pelo corredor. Cada passo meu fazia eco, intensificando o clima de suspense. As sombras pareciam mover-se com vida própria, quase desafiando a lógica. Minhas mãos suavam enquanto eu procurava por qualquer sinal de presença. O silêncio, agora ameaçador, transformava cada segundo em eternidade. No corredor, o ar estava gelado como se guardasse um segredo sinistro. Senti um peso repentino que me puxou para trás, como se mãos invisíveis me tocassem. Gritei sem conseguir entender o motivo, dominado por um terror inexplicável. O mundo ao meu redor começou a girar, mesclando sombras e pavor em um turbilhão. Meu corpo cedeu completamente, e eu desmaiei, mergulhando na escuridão. Quando recobrei a consciência, estava deitado na fria cozinha. Minha cabeça latejava, e eu lutava para juntar as memórias daquele instante. Notei que o copo de suco, deixado intacto momentos atrás, agora estava diferente. A luz tremeluzente revelava detalhes estranhos na cena silenciosa. Eu me senti preso em um pesadelo, onde a realidade e o terror se fundiam. Nada parecia fora do lugar, mas a evidência era inegável e inexplicável. Cada objeto ganhava um novo significado, como se escondesse segredos sombrios. O silêncio da casa se transformou em um sussurro perturbador de mistério. Minhas emoções se misturavam: medo, confusão e um fardo de culpa silenciosa. Pensei em como minha mãe sempre cuidou da segurança da nossa casa e do meu bem-estar. A ideia de que alguém havia invadido aquele santuário começava a se firmar na minha mente. Senti que cada sombra e cada suspiro poderiam ser pistas de algo sinistro. O incidente do suco se transformava em um enigma que consumia meus pensamentos. Conforme as horas passavam, a verdade parecia se aproximar, sutil e implacável. Lembrei-me de um som suave que ouvi antes de desmaiar, algo fora do comum. Na penumbra daquela noite, a ideia de que não estava sozinho se materializava. Reconheci que a presença que eu não via tinha deixado sua marca na cena. Compreendi que alguém ou alguma coisa tinha tomado o meu suco. Mas quem se eu estava sozinho?
Era uma noite fria e silenciosa na roça. O vento soprava forte entre as árvores, e a lua cheia iluminava o campo como se fosse dia. Meu avô sempre me contou histórias estranhas, mas naquela noite, sua voz tremia ao recordar o que havia visto anos atrás. Ele dizia que estava voltando para casa depois de uma longa jornada. O caminho de terra era escuro, e só se ouvia o som dos grilos e do farfalhar das folhas. De repente, algo se moveu entre as sombras, e ele sentiu um arrepio percorrer sua espinha. No começo pensou que fosse um cachorro grande, talvez um lobo perdido, mas quando olhou com mais atenção, percebeu que aquela criatura não era comum. Suas pernas eram compridas e fortes, cobertas de pelos escuros, e seus olhos brilhavam com uma luz amarela e selvagem. Meu avô ficou paralisado de medo. O ser se levantou sobre duas patas, soltando um rosnado baixo e ameaçador. O cheiro de terra molhada e sangue fresco impregnava o ar. Ele sabia que não deveria correr, mas seus instintos gritavam para fugir dali. Tentou dar um passo para trás, mas a criatura avançou, mostrando seus dentes afiados. O coração do meu avô batia acelerado e suas mãos suavam frio. Ele fechou os olhos e começou a rezar, esperando que aquilo fosse apenas um pesadelo. De repente, um estouro de tiros ecoou pelo campo. O lobisomem soltou um uivo desesperado e correu para o mato, desaparecendo na escuridão. Meu avô olhou ao redor e viu o velho Antônio, o vizinho, segurando uma espingarda com as mãos trêmulas. Antônio correu até meu avô e perguntou se ele estava bem. "Você viu isso?" Meu avô murmurou, ainda em choque. Antônio assentiu, os olhos arregalados. "Não foi a primeira vez, e nem será a última", respondeu em tom sombrio. Naquela noite, meu avô chegou em casa sem conseguir dormir. O som do uivo da criatura ecoava em sua mente e ele sabia que, em alguma parte da mata, aquele ser ainda estava à espreita, esperando o momento certo para voltar. Desde então, ele nunca mais andou sozinho pelas estradas da roça à noite. E toda vez que a lua cheia aparecia no céu, seu coração acelerava, lembrando-se do encontro que quase lhe custou a vida. Até hoje, quando conta essa história, seus olhos brilham com medo e mistério. Ele sempre termina com um aviso. Se você ouvir um uivo diferente na noite, não olhe para trás, apenas corra. Era uma noite fria e úmida, e eu caminhava apressado pelas ruas desertas do centro. O vento soprava entre os prédios altos, uivando como se carregasse segredos antigos. Eu tinha acabado de sair do trabalho e minha única preocupação era chegar logo em casa. Mas ao virar uma esquina mal iluminada, avistei um mendigo sentado na calçada, envolto em trapos sujos. Algo nele parecia estranho. Seus olhos não refletiam a luz dos postes como deveriam. Tentei ignorá-lo, mas ao passar por ele, senti um arrepio subir pela minha espinha. O homem ergueu a cabeça lentamente e seu olhar vazio encontrou o meu. Seu rosto era magro demais. Seus traços angulares não pareciam completamente humanos. Meus instintos me gritavam para continuar andando, mas eu não conseguia. Havia algo nele que me mantinha preso, como se minha mente lutasse para entender o que estava diante de mim. Ele se levantou e seus movimentos eram antinaturais, como se seus ossos não estivessem presos corretamente dentro da pele. Seu corpo tremulava levemente, como uma imagem distorcida na TV com sinal ruim. Eu dei um passo para trás. O mendigo ergueu uma mão ossuda e apontou para mim. Seus dedos eram demasiadamente longos, dobrando-se em ângulos impossíveis. Quando abriu a boca para falar, nenhum som saiu. Apenas um burburinho baixo, como estática. Cada fibra do meu ser gritava para eu correr, mas minhas pernas estavam travadas. Senti meu coração batendo freneticamente, minha garganta seca. O silêncio ao redor pesava como uma névoa sufocante. De repente, os olhos dele se tornaram completamente negros, sem pupilas, sem vida. Era como olhar para o abismo. Ele deu um passo à frente e a rua ao nosso redor pareceu piscar. Por um instante, as luzes dos postes apagaram e acenderam novamente.
Então eu vi algo atrás dele. Uma sombra disforme se erguia. Algo grotesco, algo que não pertencia a este mundo. Sua forma era impossível de definir, como se estivesse se retorcendo no próprio espaço-tempo. O mendigo abriu a boca novamente, e dessa vez, um som reverberou no ar. Meus ouvidos doeram. Um cheiro metálico encheu o ambiente, e eu finalmente consegui me mover. Virei e corri o mais rápido que pude. Ouvi passos atrás de mim, rápidos demais para serem humanos. Meu peito queimava com o esforço, mas eu não ousava olhar para trás. Dobrei outra esquina e entrei correndo em um beco estreito. Meus olhos vasculharam desesperadamente por uma saída, mas só havia paredes altas ao redor. Quando me virei, ele já estava lá, próximo demais. Seu rosto agora não tinha mais traços humanos, apenas um borrão pulsante. Um chiado tomou conta do ar e uma dor aguda atravessou meu crânio. Tudo ficou distorcido, como se eu estivesse sendo puxado para fora da realidade. Meu corpo pesou e minhas pálpebras começaram a se fechar contra minha vontade. Antes que a escuridão me engolisse por completo, a última coisa que vi foi ele se curvando sobre mim, seus olhos sem fundo, sua presença impossível. Então, nada.